Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, amadas, graça e paz, sejam bem-vindas. Hoje, dia 28 de maio de 2020, quinta-feira. Estamos felizes porque até que o Senhor nos ajudou e sabemos que grandes coisas o Senhor fará a nosso favor, amém? Hoje, o nosso nono dia, nosso nono áudio a respeito do nosso propósito Família Feliz. Hoje o tema é criação dos filhos. E esse tema, ele está em 3 partes. Hoje nós veremos a parte 1, amém? Salmo 127, do 3 ao 5, Provérbios 22, versículo 6. São os 2 terços base para esse estudo, para essa reflexão, amém? Há um plano de Deus para os nossos filhos. Filhos, nova fase para o casal. Quando Deus criou o homem, Ele o capacitou com a maior de todas as qualidades, que é gerar filhos, procriar, multiplicar a raça. Como todas as formas de vida, o homem e a mulher têm uma semente frutífera. Os filhos proporcionam ao casal uma nova fase na vida. Por mais que se fale ou se estude sobre o assunto, somente quem tem os filhos podem entender essa dádiva, sejam eles naturais ou adotivos. Ter filhos implica também responsabilidade para criá-los. Os filhos não são bichinhos de estimação, pois têm vontade própria e, quando crescem, escolhem o próprio caminho. Por essa razão, desde a criação do homem, Deus vem insistindo para que este assuma sua responsabilidade na educação e criação de seus filhos. Se eles são comparados a flechas, isso indica também que é um alvo para eles, e esse alvo deve ser atingido para que o nosso objetivo seja alcançado. Expectativa e realidade. Muitos pais têm falhado na educação dos filhos, porém, nós precisamos nos dedicar ao máximo, porque para criarmos nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor é o ideal. Deus nos concedeu uma dupla tarefa muito especial, gerar filhos e criá-los para a sua glória. Antes de tê-los, pensamos somente nos aspectos positivos, como engraçadinhos, fofinhos, ou seja, são a nossa imagem e semelhança, bonitos, inteligentes como o papai e mamãe e que serão pessoas bem-sucedidas na vida. No entanto, após o nascimento, deparamos-nos com uma realidade muito diferente. Choro, birras, rebeldias. Eles tomam o nosso tempo, muitas vezes agindo com egoísmo, exigentes, temos que gastar nosso dinheiro com médicos, remédios, escola, roupas e outras coisas. Sofrem acidentes e machucam-se com frequência. Apesar de tudo isso, é uma das tarefas muito mais importantes que Deus nos confiou. Por isso devemos investir na criação dos nossos filhos e priorizar nosso relacionamento com eles. Devemos entender que Deus tem expectativas em relação aos nossos filhos. Esse entendimento pode mudar em muito a nossa atitude para com eles. Temos que levá-los a conhecer ao Senhor. Salmo 78, versículos 5 ao 7. Ensiná-los a amar ao Senhor, respeitar e confiar no Senhor. Precisamos estar atentos, especialmente nos primeiros anos, quando a formação do caráter, pois se tornam adultos e serão o que aprenderam no ser infância. Essa responsabilidade é dos pais. Necessidades básicas da criança. Amor. Para aqueles que já têm filhos, parece não ser uma tarefa difícil amá-los, principalmente se ainda forem crianças. Mas amar implica uma série de atitudes. Existem algumas formas práticas de expressar o verdadeiro amor. Dando carinho, abraçando, beijando e falando do seu amor. Brincando com os filhos, conhecendo suas necessidades e dificuldades, sendo seu melhor amigo. Acompanhando em seus desenvolvimentos físico, mental, espiritual e emocional. Incentivando e desenvolverem os seus dons. Música, teatro, esportes e algumas outras coisas que você pode perceber que seu filho tem aptidão.
Segurança. Os pais não podem mudar a cor dos olhos dos filhos, mas podem mudar a cor da luz que brilha neles. Os pais não transmitem segurança cercando os filhos de coisas materiais, mas no ambiente de uma família estruturada e segura. O que seria uma família segura? Onde tem um bom relacionamento conjugal. Esse é o primeiro item que faz uma criança se sentir segura. Desde a gravidez, esse relacionamento influencia na formação da criança, onde a expressão de amor dos pais para com a criança, através das formas práticas já abordadas nesse estudo. Onde a vida financeira e espiritual é equilibrada, não há como alguém sentir-se seguro no ambiente de inconstância. Não esquecer que o inverso desses itens gera insegurança. Existem ainda a influência do toque, e o toque é extremamente importante e carinhoso. É a parte importante da experiência de uma criança e gera segurança. Tempo. Esse é o problema moderno das pessoas. Na maioria das vezes é uma necessidade quase irreversível que os filhos fiquem nas creches ou escolinhas, enquanto os pais trabalham. Mas muitos pais roubam o tempo que deveriam dedicar aos filhos, através de excesso de trabalho. Muitas vezes trabalhamos além da necessidade, priorizamos nosso trabalho em detrimento do tempo com nossas famílias. Atividades que não envolvem a criança. Dedicamos o nosso tempo livre a atividades exclusivamente e excessivamente adultas ou isoladas, excluindo nossos filhos dessas atividades. Ambiente familiar dominado pela televisão. Esse é o grande ladrão do nosso tempo, bem como celulares, videogames e outros instrumentos informatizados que estão no meio da casa. E isso faz com que fiquemos isolados um do outro na nossa própria casa, pois tranca toda a comunicação com nossos familiares. Não devemos nos esquecer que as necessidades dos nossos filhos são nossa responsabilidade. Muitas vezes, um pouco menos de comodidade pessoal pode significar muito mais comunhão familiar. Quando pagamos o preço, vemos o quanto isso é recompensador. Educação. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Devemos ensinar tudo aos nossos filhos, nunca através de mentiras ou ameaças. Desde muito pequeno eles podem aprender coisas incríveis. Não devemos subestimar, mas também é necessário superestimarmos sua capacidade. Devemos ensiná-los sobre sexo, antes que outros o façam de maneira incorreta. A divulgação da liberdade sexual, principalmente através dos meios de comunicação, pode torná-los vulneráveis e despertá-los para uma vida sexual precoce e conduzir à perversão. Também é necessário todo cuidado para que o nosso filho não sejam vítimas de abuso por parte de adultos, empregados, parentes, amigos, etc. Isso é bem mais comum do que imaginamos. A Bíblia fala, Juízes 13:8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviasse venha outra vez e nos ensines o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Salmo 78, do versículo 5 ao 7. Como é importante investir nos filhos? O texto acima mostra exatamente isso. Manoá, pai de Sansão, pedindo orientação a Deus sobre como criar o filho prometido pelo Senhor. Realmente Deus tem um plano para nossos filhos e, portanto, não devemos desprezá-los. Vimos também que algumas das necessidades das crianças
e continuaremos a ver mais algumas com o objetivo de capacitar para oferecer o melhor que temos aos nossos filhos, para que eles possam efetivamente ser como uma flecha nas mãos do arqueiro e acertar o alvo. Lazer. O lazer é entretenimento do qual as crianças devem participar junto de seus pais, pois trazem instrução e divertimento. Os pais devem ser os primeiros a brincarem com as crianças, mas o desenvolvimento delas com outras crianças é importante. É preciso apenas estarmos atentos aos tipos de brincadeira em que estão envolvidas. Brinquedos podem e devem ser usados como entretenimento. No entanto, precisamos discernir sua utilidade e natureza. Há brinquedos simples, baratos e educativos, como bonecas, bolas e alguns brinquedos pedagógicos. Mas também há brinquedos caros e nem sempre educativos, como muitos games, bonecas da moda, como da Xuxa, Barbie, LOL, Baby Alive, etc. Nem todos são úteis e podem até prejudicar o desenvolvimento da criança. Armas, bonecas ou fantasias de mitos sexuais, videogames, celulares, etc. Piscina ou caixa de areia, brincadeiras em geral como pique-esconde, teatro, etc., além de divertir, ajudam a sociabilizar a criança. Esportes. Além de lazer, o esporte é importante no desenvolvimento, sociabilização, disciplina e educação da criança. Televisão. Além da televisão, hoje, no meio familiar, é comum vermos crianças com celulares, iPads, com tablets, no qual é um brinquedo ou um entretenimento perigoso, pois forma a criança macaco, que imita tudo o que vê e influencia na sua formação e comportamento. Por isso devemos estar atentos ao que nossos filhos veem nos celulares, na TV, não permitindo que vejam tudo o que querem. Devemos nos lembrar que a maior parte da programação é ruim e pecaminosa. Por esse motivo, não é bom que nossos filhos tenham TV em seus quartos, pois além de gerar dependência, torna-se uma tentação para eles. Computador, videogame, DVD ou mesmo TV por assinatura, quando usados sem exagero e sob a supervisão dos pais, podem ser muito úteis. Disciplina, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. Provérbios 3:12. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13:24. A relação de uma criança com Cristo prospera na proporção direta de sua obediência aos pais. Jesus vive e trabalha na vida de um filho obediente. A Bíblia diz que honrar pai e mãe gerará vida longa na terra. Efésios 6:2. A obediência não é opcional, nem se limita ao que se considera justo. Em relação à sua conduta, os filhos precisam saber até onde podem chegar. Deus dotou os pais com autoridade para formar seus filhos e precisamos exercê-la de maneira satisfatória. A rejeição de uma criança. A vara deve ser usada quando a criança pratica uma ofensa séria ou por rebelião. Ela não acata ordens. Não se use vara para corrigir em faltas menores. Antes de disciplinar, ensine. E utilize essa sequência: ensino com clareza, repreensão verbal, corte de privilégios e disciplina física, a vara. Após disciplinar seu filho, não se esqueça de mostrar a ele que você o ama e que lhe causou dor ter que discipliná-lo. Então ore com ele e demonstre que não ficou com mágoa em seu coração. Por isso, é importante não disciplinar filho em momentos de ira ou raiva. Deus, não devemos nos esquecer das necessidades mais essenciais do ser humano, que é a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos instruir nossos filhos no caminho do Senhor. Leitura de Salmo 78, versículo 5. Essa é a ordem divina. Transmitir aos nossos filhos a palavra de Deus.
Não podemos, em hipótese nenhuma, deixar a educação espiritual de nossos filhos ficar a cargo das tias da igreja. Essa é uma responsabilidade nossa e é de nós que o Senhor cobrará isso. Precisamos também ensinar nossos filhos a se comportarem nas reuniões da igreja. Seu comportamento é proporcional ao aprendizado no lar. Crianças menores até 2 anos são as que mais dão trabalho durante as reuniões. Não deixe seu filho chorar muito durante os cultos. Quando isso acontecer, saia um pouco com ele, distraia ele. Leve um brinquedo, se puder, discreto ou papel para que ele rabisque e faça desenhos. E isso pode ser uma boa alternativa para entretê-los, mesmo escutando a palavra. É importante que as crianças maiores sejam incentivadas a participarem do culto, sejam louvando ou prestando atenção à palavra. Devemos também estar sempre cientes do lugar onde nossos filhos estão. Prevenindo problemas. Na área sexual, não devemos ensinar a criança somente quando ela perguntar. E se isso nunca ocorrer, é necessário discernir o momento certo para ensiná-lo. Deuteronômios, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Não é necessário nos atermos a detalhes. Ensinemos somente o necessário. Devemos mostrar à criança, dentro do seu contexto, os perigos a que está exposta e, ocasionalmente, fazer-lhes perguntas. Observar suas atitudes é importante para prevenir problemas. É preciso desenvolver a confiança e sermos íntimos dos nossos filhos. Temos ainda que tomar cuidado especial com os filhos de outras pessoas, as incrédulas e não crentes, e sermos íntimos e com adultos suspeitos. Também precisamos ficar atentos a perigos futuros, tais como homossexualismo, perda de identidade, masculino ou feminino, práticas desvirtuadas ou ressentimentos contra os pais. Com os filhos dos outros. Precisamos ser sábios no relacionamento com filhos e outras pessoas para que não haja confusões ou mal-entendimentos. Não devemos corrigir filhos dos outros sem a devida permissão e real necessidade. Quando o filho de alguém é passível de repreensão, comunique isso aos pais. Caso não seja possível, use a autoridade para corrigir verbalmente. Em casos extremos, segure e o encaminhe aos pais. Sempre que alguém vier comunicar algo negativo sobre nossos filhos, devemos receber de forma positiva. Não devemos desenvolver sentimentos de amargura nos relacionamentos. Nunca aprovar nossos filhos em uma briga. Devemos ensiná-los a evitar e nos procurar. Devemos verificar com quem eles estão aprendendo a brigar e afastá-los das crianças violentas. Não devemos desenvolver sentimentos negativos em relação a determinadas crianças, sejam elas próprias as culpadas ou seus pais, mas na maioria os filhos são apenas vítimas dos seus pais porque não foram orientadores significativos na sua vida. Atitudes que devem ser evitadas: punir a criança na frente de outras pessoas, xingar a criança como bobo, mariquinha, molenga, burro, idiota, bocó, etc. Você, na verdade, a estará amaldiçoando com essas palavras. E a partir desse momento, lembre-se de palavras que você já proferiu ao seu filho. Comparação com outras crianças, principalmente negativas, ainda sendo entre os irmãos, não faça comparações. Perda de direitos legítimos. Se você não, não vai, É quase que também uma chantagem, né? Aqui o autor, ele fala de coisas que são direitos da criança porque convivem no meio de uma família. Por exemplo, você chantageia a criança com um alimento. Se ele não fazer a arrumação do quarto, ele não vai comer um chocolate. Isso é algo que é garantido para ele. Então, jamais tem atitudes como essas que nós estamos citando aqui, amém? Afirmações
intempestivas. Deus não gosta de você. Eu não gosto de você. Amadas, tome cuidado com essas frases. Até porque, quando nós falamos de um amor que vem do Senhor, que Deus é amor, quando nós usamos essas palavras para punir nossos filhos, como Deus castiga, Deus não se agrada, entre outros, na terminologia usada com criança, nós matamos espiritualmente a paternidade do Senhor na vida deles, amém? Devemos nos lembrar sempre que nem a igreja, nem o Estado, nem os avós são responsáveis pela educação dos nossos filhos. Essa tarefa compete a nós, pais. Existem pais que se dedicam à criação de seus filhos por algum desses motivos. Não se dedicam à criação dos seus filhos. Egoísmo, usam sempre o tempo em benefício próprio, não incluem os filhos em suas vidas. Falta de sensibilidade. Alguns pais não conseguem perceber as necessidades de seus filhos. Falta de amor. Parece incrível, mas muitos pais não gostam de seus filhos, seja por um desprezo ou por tê-los tido contra sua vontade. Dificuldades naturais. Do ponto de vista natural, educar filhos é uma tarefa difícil e muitos pais preferem desistir e deixar ao Deus dará. Se estivermos incluídos em alguma das situações acima, devemos nos arrepender e buscar ajuda, principalmente do Senhor e no Senhor, para vencermos esses obstáculos. Marido e mulher devem ser unidos no que diz respeito à disciplina dos filhos. Um não deve contradizer o outro, principalmente na frente das crianças. Conclusão. É preciso conhecer a vontade de Deus. Efésios 5,17. E é claramente da vontade de Deus que tenhamos filhos. Gênesis 1,28. Precisamos desenvolver também a visão de que, além de filhos naturais, nós também podemos ter filhos espirituais. A criação dos nossos filhos é o nosso grande teste de discipulado. O número de filhos deve ser de acordo com nossa condição financeira. Apesar de não ser fácil, educar filhos é um desafio que temos que assumir. Devemos assumir. Deus está conosco e nos ajudará sempre que dependermos dele. Afinal, ele também é pai e conhece tudo sobre o assunto. Devemos nos lembrar de duas coisas importantes. A imagem que nosso filho fizer de nós terá profunda influência na imagem que ele formará de Deus. E ele pedirá conta de suas almas a cada um de nós. Deus os abençoe em nome de Jesus. Hoje é a parte 1 do nosso estudo, da nossa reflexão Família Feliz, nosso áudio 9 e o 9º dia. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém.